Em um capítulo muitas vezes esquecido da história da Segunda Guerra Mundial, emerge um retrato sombrio e desconcertante das mulheres nazistas, eclipsadas pela notoriedade de seus colegas masculinos. Enquanto o mundo se lembra dos homens cruéis, um vídeo revelador mergulha nas histórias perturbadoras e pouco discutidas de mulheres como Irma Grese, cujos atos sádicos nos campos de concentração desafiam as expectativas convencionais de gênero. Essa playlist promete uma jornada angustiante através das páginas esquecidas da história, explorando o papel obscuro e muitas vezes mais cruel desempenhado por essas mulheres. Prepare-se para uma experiência que questiona nossas percepções e nos faz refletir sobre a complexidade da maldade humana. Assista agora e descubra um capítulo chocante que permanece nas sombras da memória coletiva. E aí, está preparado? Vamos lá! E a primeira delas que vamos tratar nesse canal se chama Irma Grese, conhecida também como a Cadela de Belce. Vamos começar essa série por Irma Grese. E olhe, não se deixe enganar por sua beleza. Foi uma das nazistas mais sádicas da Segunda Guerra Mundial. Ficou conhecida como a Cadela ou Hiena de Belce. Se prepare, vamos mergulhar fundo nessa história. Primeiro vamos falar um pouco sobre sua biografia. Irma Grese nasceu em 7 de outubro de 1923, na Alemanha. Ela foi uma guarda feminina nos campos de concentração de Ravensbrück, Bergen-Belsen e Auschwitz-Birkenau. Durante a Segunda Guerra Mundial, devido à sua forma de tratar os prisioneiros dos campos, ela foi rapidamente promovida e enviada do pequeno campo de Ravensbrück para trabalhar, a princípio em Bergen-Belsen e posteriormente em Auschwitz. Um dos motivos que se contam sobre por que Irma Grese resolveu se alistar nas Ligas das Garotas Alemãs foi que quando ela tinha 13 anos de idade, sua mãe acabou se suicidando, ingerindo ácido, após esta descobrir uma traição cometida por seu pai. Esse fato teria despertado fúria em Irma Grese. Agora, vamos narrar um pouco sobre a Liga das Garotas Alemãs, onde Irma Grese iniciou sua carreira sádica. Esta liga foi uma organização de jovens da Alemanha nazista, constituídas para moças com idade de 14 a 18 anos, e foi o equivalente feminino da juventude hitlerista. Neste local, as garotas recebiam uma lavagem cerebral. Era dito para estas que elas pertenciam a uma raça superior e que os não-arianos eram seres inferiores. Ainda mais, elas só deveriam gerar filhos com cidadãos alemães arianos, para que a sua espécie, na visão dos nazistas, continuasse a ser perpetuada. Se preparem seus estômagos, pois agora começaremos a tratar de todas as atrocidades perpetuadas por Irma Grese, abre aspas, a Cadela de Belce, fecha aspas. Aos 15 anos, ela resolveu sair da escola depois de muitas brigas e por se achar já, segundo ela, nazificada. Após isso, ela tentou fazer o curso de enfermagem, porém, por não terminar os estudos, não conseguiu. Neste momento, se voluntariando a um campo de concentração de Ravensbrück, onde começou a se destacar não só por sua beleza, como também pela sua capacidade sádica. Então, em março de 1943, após passar por alguns campos, ela chegou ao famoso campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, onde ganhou passe livre para fazer o que quisesse com os prisioneiros. Daí, ela continuou e ainda aprimorou suas maldades. Detalhe, nesta fase, ela chega a ocupar o segundo posto feminino na era nazista.
pouco da forma de agir sádica de Grace. Relatos contam que ela tinha a missão de selecionar 30 mulheres por dia para serem enviadas às câmaras de gás. Milhares de mulheres foram mortas, julgadas por ela doentes ou velhas. Pasmem, ela também usava outro método de selecionar mais mulheres, onde ela escolhia também as mulheres que fossem bonitas a ponto de roubar sua atenção. E essas, antes de serem enviadas à câmara de gás, eram açoitadas principalmente na região dos seios e da face. Muitas delas chegavam a ter infecção no local, e a estas era dado a ordem por Grace de serem mutiladas, e este procedimento era realizado sem nenhuma espécie de anestesia e ainda era feita pelas próprias prisioneiras. Agora, vamos falar um pouco da beleza usada para o mal. Parece um trocadilho, mas Irmã Grace era bonita para a época. Se vestia bem, sempre com sua farda alinhada, cabelo preso, bem amarrado. Utilizava uma bota 7 léguas com uma ponta de ferro, o qual também era usada para chutar as prisioneiras, um cinto de couro, do lado direito sua pistola e ao lado esquerdo um incansável chicote. Estava sempre caminhando pelo campo, observando uma a uma. As prisioneiras tinham muito medo. Quando elas viam Grace, procuravam se esconder, pois temiam apanhar ou morrer. Senhores e senhoras, mas como nada é eterno, agora começaremos a falar sobre o início da queda de Irmã Grace. Com o avanço dos aliados, os nazistas foram forçados a abandonar os campos. E numa tentativa de não deixar rastro de todas as atrocidades que cometiam, eles iniciaram a conhecida Marcha da Morte. Para exemplificar, os grupos que enfrentaram na guerra foram os aliados, compostos pelo Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. E o grupo do eixo era formado pelos alemães, pela Itália de Mussolini e também pelo Japão. Vamos falar um pouco sobre a Marcha da Morte. Em 1945, a guerra estava próxima do fim, com os aliados avançando para dentro da Alemanha. Numa tentativa desesperada de esconder ou encobertar todas as atrocidades que eles cometeram, os alemães colocaram muitos prisioneiros, a maioria debilitado, para andar centenas de quilômetros em fila indiana. E é claro, nossa amada Irmã Grace não ficou de fora. Ela ficou responsável por uma coluna com mais de 2.000 mulheres. E como é de costume, sempre com seu chicote na mão e sua pistola, quem não conseguia caminhar era morto ou açoitado por ela. Mas essa história não acabou muito bem não. Agora vamos falar um pouco sobre a captura de Irmã Grace. Ainda em 1945, Grace foi capturada pelo exército soviético. Ela foi julgada pelo Tribunal de Nuremberg, onde muitas ex-prisioneiras contaram todas as atrocidades cometidas por Grace, dizendo que ela matava, açoitava, batia e era responsável por quem vivia e quem morria no campo. Além de muitas mortes na Marcha da Morte, levando muitos ao tribunal às lágrimas nesse momento. Senhores e senhoras, estamos nos aproximando do fim. Agora vamos falar sobre o resultado do julgamento de Irmã Grace. Em novembro de 1945, Irmã Grace foi condenado à morte por enforcamento por todas as barbaridades e atrocidades que cometeu, tanto nos campos de concentração, bem como na Marcha da Morte, e por todo o rastro de sangue que deixou durante todo o período da Segunda Guerra Mundial.
Vamos falar um pouco sobre o dia da morte de Manguis. No dia 13 de dezembro de 45, o sargento O'Neill a pegou em sua cela e a levou para cumprimento de sua sentença. Relatos dele falam que ele não notou nenhum tipo de arrependimento ou emoção no rosto de Manguis do caminho da cela até a forca. Cabe salientar, como de costume na época, era dado ao réu a chance de proferir suas últimas palavras. Fato feito pelo sargento O'Neill, que minuto antes do enforcamento perguntou a Grace quais seriam suas últimas palavras. Ela nesse momento olhou para ele e respondeu: que seja rápido. E para terminar essa história, Grace morreu apenas com 22 anos de idade. O seu corpo foi sepultado na parte de trás da prisão sem nenhum tipo de identificação, pois os aliados temiam que no futuro aquele local, se divulgado, pudesse se tornar um local de peregrinação. Porém, hoje ela ainda é lembrada como a Cadela de Belsen. E aí, gostaram da história? Tenho certeza que a grande maioria de vocês não conhece as mulheres sádicas da Segunda Guerra. Esse foi apenas o primeiro episódio. No próximo, falaremos de Herta Bolt, que foi uma holandesa que também trabalhou a princípio no campo de Rassenburg e era conhecido como a Besta. E aí, está curioso? Gostou desse conteúdo? Toda segunda-feira temos um vídeo novo no canal trazendo fatos que ninguém ou quase ninguém conta. Se você curtiu, se inscreva, clique no sininho e compartilhe. Assim você ajuda a levar informação a mais pessoas. Até a próxima!